Então, meus irmãos, depois que o Messias explicou isso, o Messias pegou a testemunha do sul e disse: vamos que eu tenho algumas coisas para mostrar para você que é importante. Da mesma forma que eu mostrei para 154 mil selados, a testemunha do norte, agora eu vou mostrar para você da testemunha do sul. Então o Messias pegou, chamou o irmão, e eles desceram na terra. O Messias e a testemunha do sul. E eles sentaram numa grande montanha, na terra de Paulo, uma grande montanha. Eles se sentaram ali, os dois. E o Messias disse para ele: falou, irmão, os dois sentados nessa montanha, vendo a grande cidade de Paulo. Dessa montanha dava para ver toda a cidade. Tudo que foi construído. E o pessoal não construía as construções, dava para ver tudo. Isso faz um tempo atrás. Não muito tempo, mas um tempo atrás. Porque está quase no final dos 2 dias. O Messias prometeu que voltaria. Um pouco antes. Então ele sentou nessa grande montanha, o Messias e a testemunha sul. E eles ficaram olhando para a grande cidade. Aí o Messias perguntou para ele, falou assim: irmão, me diga o que você vê, a testemunha do sul. E a testemunha do sul olhou. Não se esqueça que eles estavam em corpos de anjo. Tanto o Messias como a testemunha sul. Eles não estavam em carne e sangue ainda. Aqui na terra, não. Eles estavam no céu, desceram aqui, e o Messias estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer. E aí o Messias falou: irmão, olha para a grande cidade de Paulo e me diga o que você vê. Aí eles sentaram no topo da montanha, os dois, uma montanha bem alta, dava a ver toda São Paulo, a terra de Paulo. Dava a ver toda São Paulo, a terra de Paulo. E aí ele disse para o Messias, a testemunha do sul disse para o Messias: eu estou vendo um rio cortando a cidade, estou vendo os prédios lá no fundo, construção para aquele lado, o pessoal não parando de trabalhar, construindo, a cidade estava crescendo muito, a terra de Paulo. E ele vendo aquele monte de prédio, o rio cortando a cidade. E aí o Messias perguntou para ele: tá vendo mais alguma coisa? Aí ele olhava e não via. E os dois sentados, olhando para a cidade. Na montanha, olhando para a cidade. Aí, depois de um tempinho, a testemunha do sul levantou. Se levantou e ficou olhando para a cidade para ver se achava alguma coisa, que o Messias queria mostrar alguma coisa para ele. Só que ele não via nada. Ele via a grande cidade, o rio cortando, as avenidas, bem movimentadas, mas ele estava olhando para lá, para a terra de Paulo, para a grande cidade. Aí ele estava olhando para a grande cidade, mas aí ele fez uma coisa que inesperada. Ele virou de costas. Na hora que ele vira de costas para a terra de Paulo, o Messias dá um sorriso, e aí ele olhando para sentido interior, ele estava olhando para sentido centro, terra de Paulo, capital, e ele começou a olhar para trás, ele virou de costas e virou para trás. E aí ele olhando, ele viu umas luzinhas. Aí ele viu uma estrada, uma rodovia, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. Ele viu uma rodovia, uma estrada, que tinha uma casa branca, parecia um castelo branco. E ele viu, aí no final ali, que os anjos têm uma visão muito grande, eles conseguem ver longe. E ele começou a focar a visão dele naquela rodovia, e tinha mais 2 ou 3 do lado. Mas no final daquela rodovia ele via 100 quilômetros, umas luzinhas piscando, umas luzinhas acesas nas montanhas, bem longe. Aí ele olhava. Aí quanto mais ele focava, mais longe ele ia: 100, 200, 300, 400 quilômetros, 500. E ele ia olhando, focando naquela rodovia e nas outras também. E ele via várias luzinhas acesas, bem longe. Aí ele olhou, aí ele voltou, virou para a grande cidade também. Ele ficou de frente para a cidade de Paulo. Aí ele olhou e falou: irmão, para a cidade de Paulo eu não estou vendo nada. Mas quando eu viro de costa, sentido interior, eu vejo aquelas luzinhas. Aí o Messias se levantou, olhou para ele e falou assim: foi rápido, hein? Aquelas luzinhas são seus irmãos que estão aqui na América do Sul. Aí ele olhou e falou assim: quem? Os 36 mil dos 144 mil soldados já estão aqui. Essas luzinhas que você vê nas montanhas são eles que já estão lá. Em breve eles vão nascer da barriga de uma mulher e já vão estar naquela região preparando para o resgate. Aí ele olhou e falou assim: mas é mesmo? Todos eles já estão aqui na região? Todos. Por isso que vocês vieram por último. Agora você está vendo onde eles estão. No final das rodovias, das estradas, esses lugares assim, aquelas montanhas, as luzinhas estão lá. São eles, todos lá. Aí ele olhou para o Messias e falou assim: então quer dizer que eles já estão tudo aqui? Ele falou: já estão. Já eles vão nascer da barriga de uma mulher. Aí ele falou: então, aqui na terra de Paulo, no sul, no confins da terra, os 36 mil soldados já estão aqui? Ele falou: já estão aqui. Aí o Messias olhou para ele e falou assim: mas isso ainda não é nada, eu quero mostrar outra coisa para você. Vem comigo que eu quero te mostrar mais algumas coisas. Aí na hora que eles estavam saindo da montanha, o Messias falou: para um pouquinho, eu quero te mostrar uma coisa. Aí o Messias viu 2 crianças brincando, mais ou menos 8, 10 anos, as duas, uma de 8, uma de 10 anos. Aí ele olhou para uma casa,
e viu aquela criança, as duas crianças brincando, e o Messias apontou para casa e falou assim: tá vendo aquelas duas crianças brincando? Tá vendo aquela casa? Aí a testemunha olhou e falou assim: aqueles dois serão seus irmãos. E você vai nascer naquela casa. Aí o Adilson olhou e falou: ali vai ser onde vai nascer? Você vai nascer do ventre de uma mulher naquela casa. Aí o Messias olhou, falou: vai guardando que você vai entender o que eu quero te falar daqui a pouco. Então, entendeu? Você vai nascer naquela casa e aquelas duas crianças serão seus irmãos. Marcou bem? É ali que você vai nascer. Quando você nascer, você sempre vai olhar para essa montanha e vai lembrar que a gente já esteve aqui, há muito tempo atrás. Mas vamos que a história continua. E aí o Messias falou: então vamos que eu quero te mostrar um lugar. Aí eles caminharam, foram caminhando para um lugar e foram para outra montanha. Um pouco mais distante do centro de São Paulo. Do outro lado. Eles já estavam do outro lado. Aí o Messias falou assim: olha para essa montanha. Aí a testemunha olhou para a montanha e falou assim: o que tem essa montanha, irmão? Aí falou: mede a altura dela, do chão até o topo da montanha. Aí a testemunha: anjo consegue fazer, eles conseguem. Aí ele olhou, mediu, anjo rápido, anjo consegue muito rápido, a visão deles é muito boa, eles batem, olham, já vê, já sai o copo na hora. Aí falou: mas irmão, 1.650 metros de altura. Então o Messias olhou para ele e falou assim: olha do lado, um pouquinho mais do lado. Aí ele olhou: 1.255, irmão. Vai um pouquinho para lá, mais um pouquinho. Aí ele chegou perto, aí ele viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí ele chegou na montanha e falou assim: eu de um lado tá 1.650, outro dá 1.500, desse lado aqui dá 1.625, e ele começou a olhar aquela montanha. Aí o Messias falou: olha bem, que você vai entender o que eu estou falando. Aí ele foi um pouco mais pro lado e viu que tinha um lugar que era mais baixo. Aí na hora que ele mediu, a montanha deu 1.666 metros. Aí ele olhou e falou: mas irmão, por que 1.666 metros? Aí o Messias olhou para a testemunha e falou assim: você sabe que Azazel é supersticioso, né? Ele sabe que ele gosta de coisas com esse número. Aí ele olhou e falou: ué, mas por quê? A montanha tem 1.666, ele escolheu essa montanha? Aí o Messias falou: calma que daqui a pouco você vai ver. Vamos dar uma voltinha lá para baixo. Depois você vai encaixar as peças e você vai entender o que eu quero falar. Aí tudo bem. Aí ele ficou com isso na cabeça: 1.666, a montanha. É a única montanha praticamente no mundo que tem essa medida. Não tem outro lugar. Só essa tem essa medida. Mas tem que medir aos lados. Porque se você for olhar, vai ter um lugar 1.650, 1.500. Mas pelo lugar onde o Messias pediu para ele medir, deu 1.666 metros. O número da besta, né? Resumindo. E Azazel tem essa superstição, né, sobre esse número. Então ele escolheu essa montanha e vocês vão entender daqui a pouco.